Estamos ao vivo para mais um Open Finance Show. E aí, Gui, tudo bem, meu caro? E aí, Nick, tudo bom? Cara, tudo certo. Mais um episódio muito bom aqui pra gente e tem novidades aí, né? O que você me diz? Exatamente, Gui. Finalmente, cara, a gente tem aqui novidades do ponto de vista de limites para consumo de dados. Não, um negócio que era super esperado aqui pelas instituições, né? Até para conseguir viabilizar um monte de coisa aqui, do ponto de vista de quantidade de consentimentos e você conseguir atualizar tudo no mesmo dia. Então acho que seria bem legal a gente aproveitar que isso acabou de acontecer, né, Gui? Acho que foi o quê? Foi quarta-feira, terça-feira? Isso. E a gente poder comentar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Vamos sim, Nick. Eu acho que vai ser bem legal para o nosso público aí entender também um pouquinho dos limites e o que significa isso e o que habilita esses limites a mais, né? Teve também questões relacionadas a timeout, a várias questões aqui. Eu acho que vai ser legal a gente fazer um react do texto, né? Vai ser um normativo react. O que você acha? Eu acho ótimo, cara. Na prática, a gente vai acabar fazendo aqui um clubinho do livro, né? A gente faz uma leitura. Porque se não foi em live, né? Como naquele outro episódio especial que a gente tinha feito, mas esse daqui realmente é uma coisa muito importante que com certeza vale a gente comentar e mostrar aqui para todo mundo conhecer essa novidade regulatória. Legal. Sim, sim, muito bom. Mas aí eu ia até aproveitar, Gui, e mostrar aqui pro pessoal é, que o Matheus Halper, ali do Banco Central, ele sempre coloca um resumo de todas essas novidades aqui, principalmente relacionadas ao Open Finance, né, e a produtos aqui novos, né, do Open Finance, iniciação de pagamentos e essas questões de dados. E aqui ele trouxe um resumo, né, dessa nova instrução normativa, 615 e 616. Eu até digo, né? Se você tá assistindo aí a gente, você não segue ainda o Matheus Halper ali no LinkedIn, recomendo porque você fica super atualizado, né? Literalmente ele postou isso aqui logo depois da publicação da própria instrução normativa. Então é bem legal, né? Exatamente, o Matheus é uma das muitas pessoas que trabalham no Open Finance, mas ele está sempre ali postando no LinkedIn, então realmente vale a pena curtir e seguir ele ali nas normativas e entender um pouco mais a fundo, direto do regulador, né? Perfeito, perfeito. É uma forma fácil de entender, né? Então, vamos fazer a leitura aqui, cara. Então, a IN 615, ela traz esse novo manual de APIs do Open Finance, né? Então, o Open Finance, ele tem aquele Confluence, conforme a gente mostrou no episódio anterior ali. E aquilo mostra as APIs do Open Finance. O que eu vejo o regulador sempre fazendo com base nessas definições que vieram da própria estrutura da autorregulação, vamos dizer assim, o regulador transforma isso em parte da própria regulação, atualizando esses manuais de API. E trazendo coisas para além do que está escrito ali no Confluence, né? Então aqui, esse manual de API, ele está descrevendo, né, as questões relacionadas a como que tem que funcionar, quais APIs existem, como que é o nível mínimo de SLA aqui de cada uma, né? Então, é exatamente um manual regulatório para a implementação de APIs Open Finance. Então, versão 7 desse manual. Então, a principal alteração se refere ao aumento dos limites de TPM, né? Transações por minuto, né? Chamadas por minuto. A quantidade acumulada, né, que uma instituição faz ali de uma para outra, num endpoint que é classificado aqui como de alta frequência. Sim. E é bem interessante, cara, porque esses endpoints de alta frequência, né, eles passam a ter esse limite variável, né, de acordo com a quantidade de consentimentos. E aí nesse par aí que o Matheus está falando, né, entre instituição receptora e transmissora de dados. Então a gente vamos ver um crescimento, não vai ter um limite em si, né? Isso daí é um negócio
bem legal para que conforme vão crescendo essas conversas, né, essas trocas de mensagem entre instituições, esses limites vão crescendo também, né? Então vai ser bem legal isso e ver isso acontecer vai ser bem interessante. Pois é. Eu acho que esse ponto de ter limite variável é um negócio bem justo, né? Porque realmente você colocar uma questão aqui de um limite super mais alto que todos os tipos de instituição, independente de quantidade de chamadas que ela tá tendo que lidar num mesmo momento, independente da quantidade de consentimentos que ela tem ali naquele período, isso acaba sendo um pouco desequilibrado, né? Então, realmente, limites variáveis, realmente, do meu ponto de vista aqui, é o que realmente faz mais sentido mesmo, né? E é o que ele coloca aqui, né? Então, que passa a ter limites variáveis de acordo com a quantidade de consentimentos entre o par instituição receptora e transmissora de dados, né? Ambos participantes aqui do Open Finance. Isso. Então, outras alterações aqui, né? Foi alterado também a quantidade, né? Aumentou ali a quantidade de chamadas de endpoint de baixa frequência. Então, antes podia-se fazer ali 4 chamadas, agora passou a ser 8 chamadas. E essa IN também ela vai entrar aqui em vigor de uma forma até bem breve, né? Então aqui no começo de julho a gente já tem ela vigorando. E aí para a implementação em si, aí o prazo é setembro, né? Então a IN em si entra no ar, de fato valendo, né? E aí começa a rodar todo o cronograma aqui. E o cronograma é para já em setembro a gente já ter a realização dessas alterações de limites de transações por minuto. Ô Nick, e você lembra dos endpoints de baixa frequência, quais que eram? Eles são relacionados ao cadastro ou qual endpoint que especificamente a gente tem aqui? Só para mostrar para o nosso público que são realmente endpoints que não mudam muito, né? Então você não chamaria eles sempre. Então não é como se fosse transações ou a page balance de saldo ou de transações em si. São dados que não são alterados frequentemente, né? Por isso que tem essa quantidade tão pequena aqui, né? Sim, perfeito. Eu vou até mostrar aqui, Guia, na nossa documentação, né, do Confluence lá que a gente tinha mostrado no último episódio, onde que você consulta essa tabela, né, mostrando a classificação de cada um dos endpoints. Então tá aqui, Gui, aqui na parte de requisitos não funcionais, aqui tem a referência, né, e aí a gente tem, deixa eu fechar aqui, essa tabela, né, que mostra exatamente como que funciona a definição de frequência e até o recorte de SLA aqui e a questão aqui do TPM, né, até então, né, para cada um desses endpoints. Então, pegando aqui esses de baixa frequência numa API aqui de dados cadastrais, né, todas elas são classificadas como baixa frequência, né? Sim. Então, como você colocou, é exatamente isso. Ali o 4, né? 4 consultas vai ser atualizado para 8 ali no finalzinho, na última coluna. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Perfeito. E lembrando que isso daqui é bem relevante para dados, né? Para pagamentos a gente não tem limites, né? Ele só vai crescendo lá. Sim. E a gente tem uns limites mínimos, na real, que são 300 TPS, se eu não me engano, tá? Não, perfeito. Até pegando o recorte aqui da própria regulação, né? Então tá aqui esse ponto que você está colocando, ó. Quais que se aplicam, né? Então não vai se aplicar limite de tráfego por origem em qualquer um dos endpoints de serviço, de segurança, de consulta de recursos, de pedido de consentimento, né? Então, aqui a gente já até tem aqui, né, a definição realmente de que, via regulação, isso não pode ter limites, né? Porque também não faz sentido. Nos endpoints de segurança, se você tem o limite de quantas vezes você pode gerar um token, na prática você está criando uma segunda camada de limite, exato, né? Exato. Perfeito. E aí, continuando aqui, então a gente tem
esse comentário, né, vamos dizer assim, né? Então, a última mudança que a gente teve de TPM foi ali em 2022, né? Então, pensa que de lá para cá realmente aumentou muito, né? Então, a quantidade de consentimento total do ecossistema aumentou em mais de 600%. É inacreditável, então, assim, né? é aquele... Pois é, cara. É o famoso problema ótimo para se ter, né? É o problema que queremos ter para resolver. Exato. Então, cresceu muito e com isso a gente tem essa questão dos limites até então definidos, né? Ele prejudica e até mesmo impede casos de uso. Então, realmente impede ali você, dependendo da quantidade ali de transações que um cliente tem, da quantidade de consentimentos que você tem com o cliente, Sim. não, você, enquanto receptor, não consegue consumir todos no mesmo dia. Né? Você bate ali nos limites que você vai ter que escolher qual que você vai querer atualizar, né? Sim. Não é exatamente isso que é uma conexão, né? Então, o Open Finance, teoricamente, ele se propõe aqui a criar a possibilidade de ter uma conexão, de fato, da sua conta. Você conecta e ela está conectada. Dali para frente, você espera que os dados estejam como se fosse uma janela para o que é realmente o seu dado ali na instituição. Então, fica difícil mesmo você colocar para o usuário que não pude atualizar o seu dado aí, hoje, porque acabou. Acabou o limite. Consumimos todos os pois limites aí. É complicado. Perfeito. E aqui só para comentar, né? Então, o Matheus também colocou aqui a IN 616, que está estabelecendo as orientações aqui sobre o teste que a gente vai ter aqui em ambiente produtivo, que já começou, né? Na verdade, aqui com o Pix automático, né? Então, só pincelando que as duas coisas saíram no mesmo dia. Então, de fato, um monte de coisa acontecendo, tudo na mesma semana, é incrível. A gente teve um tempo parado aí, mas agora a gente tem bastante assunto para conversar, então vai ser muito, muito legal. Até os próximos episódios e até o que a gente vai ver aí no piloto, né? Porque ele está em andamento. Então a gente vai ver várias coisas aí legais no meio do caminho que dá para trazer aqui e mostrar um pouco do que a gente está conseguindo alcançar com o piloto. Muito bom. Perfeito. Então assim, eu acho que para comentar, né? Então, como é que ficou de fato, né? A gente tem ali os endpoints de baixa frequência que está aumentando então de 500 TPM para 1000. Os de média frequência de 1000 TPM para 1500. Aí os de média alta de 1500 para 2000. E os de alta frequência, aí entra essa regra aqui que a gente tem de aumento variável baseado no número de consentimentos. Então, essa tabela aqui que vai definir qual que é o TPM que a instituição vai ter que garantir, né, esse piso mínimo aqui de quantidade de chamadas para esse nível, né, baseado no nível que realmente ele tem ali de consentimentos ativos, né? Então, só para ficar claro aqui, né, o que isso significa? Isso é o mínimo que a instituição precisa garantir de chamadas. Não significa que ela precisa, de fato, aplicar limites, né? Ela pode não aplicar os limites. Sim. Se ela garantir o mínimo, ok, não precisa nem entrar nesse tipo de implementação aqui que talvez possa gerar aqui um desenvolvimento maior. Talvez um desenvolvimento, né? Exato. Então, dependendo da situação, se ela simplesmente aguenta essa quantidade de chamadas, acho que não seria um problema, né? Eu não me espantaria de ver uma instituição que simplesmente só garante mesmo o nível mínimo e não tem esses limites. Perfeito. A instituição poderia colocar, na real, já o limite de 10 mil, né? E aí fazer no B ali, que é o crescimento, né? De 2 em 2 milhões ali de quantidade de consentimentos, acrescendo 2 mil de TPM, então 12, 14 e assim por diante. É uma implementação mais simples, né, do que esses números meio quebrados ali, né, e implementação mais rápida. Que é dinâmico também, né? Porque muitas vezes ela pode preferir implementar esse tipo de regra num API Gateway que está na borda, né?
E aí antes você tinha uma coisa que simplesmente você colocava de forma fixa, né? Então para aquela Sim. relação que você tem ali com o receptor, com o cliente final, né? O CPF, CNPJ, é esse contador que você tem que fazer e já está na borda. Aqui você vai ter que levar em consideração uma coisa que está interna, né? Que é quantos consentimentos estão ativos. Então, acaba sendo uma coisa diferente, realmente. É mais complexo Perfeito. a implementação, porque você tem um dado fora ali, né? Que você vai ter Sim, perfeito. que considerar. É sempre isso, né? É muito mais justo, mas de fato acaba sendo mais complexo de implementar. Mas acho que um ponto que vale até comentar aqui, a gente tem uma POC em andamento para notificações e eventos, né, Gui? Isso é uma expectativa de endereçar muito essa questão, né? Para a gente não ter mais esse desperdício em chamadas que a instituição faz e simplesmente não tem uma mudança, né? Então, imagina uma chamada que o receptor está fazendo aqui para obter o saldo. E essa chamada simplesmente retorna exatamente o mesmo saldo da última vez que você fez a chamada 3 horas atrás. Você basicamente gastou uma chamada sem uma diferença de saldo e fez o transmissor de dados ter que fazer uma consulta para montar o JSON e te dar a resposta, né? Isso realmente usa muito da infra dos dois lados, né? E aí, nessa sistemática de notificações e eventos, a gente espera, né, não ter mais esse nível de desperdício, porque o transmissor ele vai deixar o receptor ele a par de uma mudança. Ele vai saber que existe uma mudança e aí o receptor vai lá realmente pegar o dado só no momento que de fato tem uma coisa nova para ele. Sim. Né, consumir e dar para o cliente. Então, muito mais eficiente, né? Sim, é bom só deixar claro, né, que receptor é quem está querendo consumir os dados ali, né, quem está recebendo. Justo. O banco, a instituição, o iniciador que está querendo saber o que alterou no banco, que chama detentor, né? A gente chama, na verdade, transmissor. Na etapa dos dados é transmissor, na etapa do pagamentos é detentor. Então, tem essa divisão de conceitos que é bem relevante mostrar aqui. E a gente sempre vai falar o que está no ecossistema, né? Então, às vezes a gente traz aqui os dados, a terminologia que a gente usa lá no nosso dia a dia, mas convertendo aqui sempre para que vocês entendam também o que a gente está falando. E aí, Nick, pensando tecnicamente, é muito mais viável ter um tópico que eu recebo essas informações, eu como implementador da solução, do que eu ter que implementar uma solução onde eu vou até meu banco de dados, vejo se o cliente, se quem está consumindo tem a quantidade de consentimentos ali, faço um cache dessa quantidade de consentimentos, porque eu não vou querer bater toda hora no banco, né? Para fazer isso acontecer. Então eu faço cache disso e aí toda vez eu tenho que validar esse cache, validar todos esses TPMs para saber se eu estou dentro ou não. Por que já não ter um tópico, ter uma mensagem que é enviada na hora que eu mesmo dou um push para o meu cliente que alterou o saldo dele? Né? E o legal é que nessa semana a gente fez uns testes bem legais usando Kafka em produção e a gente teve ótimos resultados aí com alguns parceiros do ecossistema, tá? Então a gente tem uma visão de que o Kafka, né, que é a estrutura de tópico, de conversa entre duas pontas ali, o produtor e o consumidor, eu acho que vai ser uma experiência muito legal para o ecossistema e que possivelmente vai ser o default, né, o padrão, em vez dessa questão de limites, né? Porque esse aqui é o dado na hora ali, né? Para o seu cliente ver que mudou o saldo, que teve alguma alteração. Então, vai ser bem legal isso quando a gente conseguir implementar e trazer essa visão para todo o ecossistema e todo mundo aceitar que essa é uma visão legal para a gente implementar. Não, perfeito, Gui. De fato, é uma arquitetura de futuro que a gente está trabalhando hoje, né? Aqui de forma colaborativa aí com os participantes,
para viabilizar, né? Então é uma POC que vai testar essa tecnologia, mas de fato mesmo a gente ter isso como o novo jeito de operar, né, de forma eficiente com o Open Finance, isso é a expectativa nossa aqui e até de cronograma, isso no meio do ano que vem, né? Sim. Então, é um trabalho que não tem jeito, né? A gente precisava realmente do TPM agora, porque o Open Finance já está no ar com milhões de consentimentos e as instituições estão aí colocando para o cliente produtos que dependem da atualização do dado desses consentimentos, né? Então, sem isso, casos de uso acabam sendo comprometidos, até mesmo inviabilizados da forma como a gente tem hoje, né? Então, eu acho que é um meio termo interessante, né? Ter esse aumento e até dessa forma justa aqui, levando em consideração a quantidade de consentimentos, mas de fato ainda não é, vai ter, né, muita chamada que vai retornar a mesma coisa, vai usar a infraestrutura dos dois lados, ou seja, no final do dia a gente está falando de desperdício, né? Sim. Mas é legal, a gente está trabalhando para não existir mais esses desperdícios no Open Finance. E você vê que é possível a gente, por exemplo, uma instituição que já queira deixar mais simplificado para ela chegar e implementar 10 mil e esse de 2 em 2 mil já deixar isso sem precisar bater na base de consentimento dela, porque para mim essa que seria uma dor de implementação maior ali, né? Cache disso e fazer todas essas validações. Eu acho que sim, Gui, porque no final do dia você faz uma conta, né? Você vai verificar ali quantas máquinas você vai ter que deixar ligada no seu cluster, quantos pods você vai precisar ali, qual é o tamanho do read do seu banco de dados que você vai ter que colocar. E talvez você fazendo essa conta e dependendo do jeito que é a instituição, né, internamente, como é que ela trabalha essas informações, pode ser realmente muito mais fácil e barato, inclusive, ela só aumentar, né? Então coloca aqui o máximo, garante então isso daqui, e independente, né, da quantidade de consentimento já está aqui dentro, e boa, né? Eu acho que não depende. No final, eu acho que vai de instituição para instituição, mas talvez isso aconteça com uma certa frequência aqui, eu imagino. Legal. Perfeito, Gui. Eu acho que assim, a gente tem sempre aqui um acompanhamento de perto de tudo que está acontecendo no Open Finance, então vale, né, esse convite aqui para você que está assistindo, se inscreva nesse canal, porque a gente sempre tem conteúdo absolutamente exclusivo aqui. Então, procura aí no YouTube. Você não vai achar nenhum outro canal que aborde esses temas da forma como a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Compartilha esse canal com as pessoas aí que você entende que se beneficiariam de ter esse tipo de informação, né, de forma direta. E a gente está aqui para fazer aqui um novo vídeo sobre um comentário de uma dúvida, uma questão que você levantar. Então não deixa de comentar aí nos nossos vídeos. Ô Nick, eu recebi um feedback bem legal aqui de uma parceira nossa falando que estava apresentando, estava falando sobre Open Finance e tal. E o pessoal falou, nossa, você sabe que tem um podcast que a galera fala de Open Finance lá. Olha isso, cara. O Gui de Campo, o Nick. Foi bem interessante, assim, para dar um gás aí, saber que a galera tá curtindo. Que o pessoal novo aí também, acho que ela tava fazendo uma capacitação, alguma coisa assim. E a galera nova já vendo isso e querendo se inteirar sobre o Open Finance, vendo que realmente é uma coisa que dá futuro, né? E que a gente tem aqui vários casos de uso, vários produtos legais que ainda não foram lançados, que podem ser lançados aqui no ecossistema, produtos que podem ser melhorados também. Então a gente consegue trazer aqui novidades para quem está querendo implementar coisas novas, atualizar coisas que já existem e saber do que está rolando de mais novo aí, né? Não, bem legal, cara. Eu recebi esse exato mesmo feedback dessa nossa colega em comum aqui, uma grande amiga, na verdade. Exato. E aproveito aqui para mandar um abraço para todo mundo que é do meio acadêmico, né, que acompanha esse nosso canal e esse nosso conteúdo,
para construir artigos sobre o Open Finance, para falar sobre esse assunto aí internamente, né? Porque no final o trabalho acadêmico aqui é extremamente importante para a evolução do nosso país no final do dia, né? Então isso está totalmente conectado aqui ao tema de finanças, né? Então é muito legal mesmo saber que a gente acabou sendo, né, de uma forma ou de outra, uma fonte de conhecimento para esse público. Então bem legal. Mas é isso, Gui. Eu acho que é importante, então, pessoal, não esquecer de deixar o like, né? Então, deixa o seu like, aproveita aí que o YouTube facilita muito, é só clicar e pronto, o like tá dado, não te custa nada, né? Mas pra gente faz uma diferença incrível aqui na divulgação e do sistema do YouTube entregar melhor o vídeo para novas pessoas conhecerem esse conteúdo. Muito bom, Gui. É isso, vamos seguindo em frente aí, temos vários conteúdos legais pra gente seguir. Tem algumas coisas ainda para a gente falar desse assunto, então a gente ainda segue aí. Mas obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Foi uma leitura aí bem interessante e importante mesmo. Eu acho que talvez isso não fique tão claro lendo aqui, mas para as implementações isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, até mais, pessoal. Se vemos no próximo e curtam e compartilhem. Isso aí, valeu. Tchau, tchau.